Drayton Madeira. Bom dia, torcedor leonino. Olha, e ontem a entrevista no pós-jogo do técnico Anderson Moreira, ele deixou escapar que não gostou da equipe. O Anderson sempre é muito sincero nas suas coletivas, no entanto, eu notei que ele estava um pouco irritado, né? Mas ele foi bem sincero com relação à atuação da sua equipe, né? Ele disse que a equipe foi apática, sem velocidade, no costume dos seus jogos. O Sport tem um volume de jogo muito grande, mas tem que entender, Edson, que o Sport tem volume de jogo jogando na Ilha do Retiro. Fora, o Sport não teve volume de jogo em jogo nenhum, não é? Porque fora o Sport sempre tem uma postura um pouco diferente. Ninguém sabe se é o treinador que quer isso ou se é os jogadores dentro de campo, porque a gente sabe que jogador ele decide muita coisa entre si. No entanto, o técnico Anderson Moreira, quando abordado pelo repórter o Anderson Araújo do EPS TV, um abração para o pessoal do EPS TV, ele admite que o Sport foi apático, a sua equipe foi apática, não teve velocidade de jogo. Ele estava aparentemente muito irritado e questionado também sobre a questão da temperatura. Ele disse que a temperatura é para os dois, é óbvio, é para os dois. E o Sport, por ser um clube nordestino, ele tem que estar mais acostumado com isso, não é? Também abordado sobre a opção entrada do Felipinho no lugar do Cariús, já que o Cariús, em um jogo passado, entrou de titular. Ele disse que o Cariús teria que buscar o lugar dele, porque ele teve a suspensão e não tem isso de voltar. Mas é engraçado, é meio contraditório, porque quando o jogador está bem, por exemplo, o Fábio Matheus tem entrado muito bem e era para ter sido mantido nos jogos, e não. Ele sempre opta por Fabinho, que está cansado notoriamente, por Ronaldo Henrique, que é um jogador de baixa qualidade no meio de campo. Se entrega muito, é um jogador comprometido, no entanto, não tem tanta qualidade técnica como tem o Fábio Matheus e como tem o Pedro Martins. Mas enfim, é a opção do treinador. E jogador da base, mesmo ele dizendo que já foi treinador de base, treinadores não costumam dar opção, porque a gente sabe que tem o famoso nome na história. O jogador da base ainda está criando nome. No entanto, o jogador da base, eu disse no meu comentário no pós-jogo ontem, que o jogador da base, ele é o que traz dinheiro para o clube. Enfim, é a opção de cada um, do treinador, da diretoria, quem faz o que quer. Mas o Anderson é lúcido nas suas entrevistas, mas eu torno a dizer que a culpa é dele por o Sport jogar assim. O Sport tem que abrir o olho que todo mundo está ganhando jogos fora de casa. E não pense porque o Sport é cotado como favorito, vai ser o campeão e vai subir. Possivelmente deve subir a equipe do Sport, mas no ritmo de jogo que está, o Sport tem que ganhar jogos fora. O Sport agora dentro de casa tem um jogo contra a equipe do Vila Nova, do técnico Claudinei Oliveira, que por sinal está indo muito bem no trabalho na equipe do Vila, lá pelas bandas de Goiás. O Vila está lá entre os 4 primeiros, jogando muito bem nas mãos do Claudinei. E o Anderson Moreira tem que rever alguns conceitos dele, tem que olhar mais. Pô, ele fala em meritocracia, mas ele não está botando meritocracia, é para aquele jogador que está bem, entra e está bem. O Fábio está entrando e está bem, merecia já uma vaga titular nesse time. Com relação ao sistema defensivo, também acho que o Sport precisa mudar algumas coisas, e não está mudando. Não é o Sabino, um jogo sim bom, um jogo não bom. O Thierry até está comprometendo a atuação do Thierry, que Thierry é um jogador constante, mantém um ritmo forte. Está na hora de começar a testar alguns outros jogadores. E o Sport está na dependência muito de alguns jogadores, como o Juba, o Love é titular absoluto, e o Jorginho. O Sport não tem um substituto para Jorginho. Então o Anderson já está mostrando isso, já está mostrando certa irritação quando a imprensa pergunta, mas a imprensa tem que perguntar mesmo. E se você não quer responder perguntas, então não fique no meio público para não ser questionado. Isso aí, sou Drayton Madeira, o comentarista de primeira. Um abração, se inscreve no canal, dá aquela força, divulga os nossos vídeos aí para um trabalho sério de um cara que é sério. Um abração, fica com Jesus.